vai hoje fazer um corte da base de corte. Então, a nossa base de corte, quando a gente compra ela, ela vem a chapa completa. E a gente faz o corte aqui personalizado para poder cortar a quantidade de projeto que você tem espaço aí no seu ateliê para cortar. Então, essa daqui é a base de corte, é a chapa completa. A medida dela é 1 metro por 2 metros. E aí, como que a gente faz o processo para poder fazer as nossas bases? Então, primeiramente, só para mostrar para vocês algumas coisas que a gente vai precisar para montar a nossa base de corte. Essa daqui é uma fita de demarcação de piso. A gente sempre utiliza aqui no ateliê. A gente já tentou com fita crepe e outras fitas também, mas essa aqui foi a que mais se adaptou. Essa fita é uma fita que é parecida com fita isolante, mas ela tem uma cor diferente e o mais importante, ela tem essa largura aqui de 5 centímetros. E as outras ferramentas são ferramentas simples e comuns. Uma tesoura boa, bem amolada, e eu coloquei aqui o estilete para falar para vocês que o estilete não é legal para poder fazer o corte, porque você não vai conseguir ter um corte preciso e você corre muito risco de se machucar e até mesmo de danificar a base de uma forma que você não queira. Então, a gente não utiliza estilete. E um pincelzinho de demarcação. Vocês vão ver na hora que a gente começar onde que a gente utiliza. Então, vamos lá. Então, como eu tinha falado para vocês, a chapa ela vem 1 metro por 2 metros. Existem outras medidas de chapa no mercado, que é o que a gente está começando a utilizar agora. Mas uma boa parte das pessoas utilizam essa medida. Vamos lá para o processo. Eu coloco a chapa no chão mesmo, tá? Porque em cima da mesa fica muito complicado, ela dobra e aí corre o risco de você não conseguir as medidas exatas que você precisa. Então eu coloco ela assim no chão e encosto ela na parede. Para que isso? Para ela poder ter um esquadro melhor. Na sequência, eu coloco a base antiga que a gente tinha para poder fazer as medições. Ah, Orlan, mas se eu não tenho uma base antiga, vai ser minha primeira base. Eu vou mostrar para vocês exatamente quais são as medidas que vocês precisam. Então eu vou anotar aqui as medidas para vocês, mas a gente também tem o projeto dessa base. Quem precisar pode me pedir nos comentários que eu passo o projeto para vocês, tá bom? Então a medida dela, eu vou fazer na base antiga aqui, só para vocês terem uma noção. Então aqui a gente usa 40 centímetros por 1,80 metro. Isso daqui é um projeto de base para cortar 8 folhas. Mas a gente também tem projetos para cortar 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, 6, 7. Então, pessoal, você pode usar uma trena, a ferramenta de medida que você tiver aí, você pode utilizar. Eu peguei aqui uma régua, porque todo mundo tem uma régua no seu ateliê, né? Essa aqui é uma régua de 40 centímetros, ou seja, é exatamente a medida que a gente precisa. Então a gente vai encostar ela na parede, bem retinha, porque aí dessa forma a gente tem um esquadro, né? E faz uma marcaçãozinha aqui no 40 centímetros. E aí na sequência, a gente vai mantendo essa mesma marcaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é pra gente não se perder quando a gente estiver esticando a fita crepe para poder medir. Esse processo eu tô fazendo como se você nunca tivesse nenhuma base de corte. Mas depois que você faz a primeira, você pode usar ela como molde para fazer as demais. Então aqui eu continuo fazendo as marcações. Ah, Orlan, tem alguma medida entre um pontinho e outro? Não tem. Só faz um pouco mais próximo, né? Porque ele é justamente para você não se perder
na hora que você estiver esticando a sua fita crepe. Tá? E agora, a última marcaçãozinha. A gente faz ela bem próxima aqui do finalzinho da base, tá? Então, a gente faz a marcaçãozinha aqui. Então, aqui, com o uso da fita crepe, eu vou fazer uma marcação e aí pode colar ela um pouquinho no piso também. E aí a gente vai esticando. As marcaçõezinhas servem para isso, ó. Pra gente ir esticando mais próximo. E aí pode ir esticando. Agora a gente vai fazer o processo do corte. Então a gente já está com a nossa marcaçãozinha aqui, o mais perfeito que a gente conseguiu. E vamos fazer o corte até o final. Então essa daqui já ficou o corte certinho da nossa base de corte. A gente ainda vai tirar uma medida aqui para atender o nosso projeto de corte de 8 folhas e um pouquinho lá embaixo. Mas essa primeira base já foi. Uma orientação é, a gente cortou uma base com o lado perfeito, que é o corte que vem da fábrica. E o outro lado foi o corte que a gente fez aqui. Esse corte a gente fez na medida, mas ele tem as variaçõezinhas, porque a gente cortou com tesoura. E esse lado aqui é o outro lado do corte que a gente fez aqui também. Então, geralmente, eu viro a base e deixo o lado do corte da máquina, da empresa, virado para a parede de novo. Então aqui, pessoal, com a primeira base cortada, a gente já dispensa o uso da fita crepe e também da régua. Então a gente já pode usar ela como moldura, né? Então a gente vai pegar ela aqui. A outra parte que a gente vai cortar já está no chão, bem coladinho com a parede. E a gente vai deixar elas duas bem rentes uma com a outra. Então, com as duas bases aqui, a de molde que a gente já tinha cortado, a gente coloca em cima da outra que a gente vai fazer o corte e acerta ela bem direitinho. Quando tiver certinha, a gente coloca aqui, ó, uma fita crepe colando as duas e fixando elas no chão também. Só se atentar para não colar aqui muito na pontinha, porque é onde a gente vai partir com a tesoura, né? Do outro lado aqui, do mesmo jeito. Então, a nossa base já está fixada, pronta para começar o corte. Então agora a gente vai tirar essa sobrazinha. Essa aqui, o que manda muito é a quantidade de projeto que você vai cortar. Então se você corta 4 projetos, vai ser outra medida. Essa nossa é uma base para 8 projetos. E a medida dela é 1,80 m. Então, como a base vem com 2 metros, a gente vai tirar esses 20 centímetros aqui que sobrou. Todas essas bases de corte, ela vem com esse filme de proteção, esse line, tá vendo? Então, nesse momento, é o momento certo da gente tirar o line. Aí a gente vira a base de corte e tira o line do outro lado também.
Prontinho. A gente vai fazer a moldura da base. Tem pessoas que usam a base sem fazer moldura. E não tem problema, não tá errado. Mas a gente aqui, a gente acostumou a fazer a moldura, porque é a nossa base de onde vai regular os projetos que a gente coloca no corte e também onde os roletes vão passar em cima. E isso nos ajuda também a limitar aonde que a gente vai passar a cola. A fita que a gente mostrou para vocês no começo é uma outra fita, porque essa aqui tem uma quantidade maior, aquela lá já está no finalzinho. Mas é a mesma fita e só muda a cor dela, tá? Então a gente vai esticar ela aqui no comecinho. Eu gosto sempre de prender um pedacinho aqui na mesa ou no chão, onde você estiver fazendo, para ela poder fixar. Então você acerta bem na pontinha e vai fazendo as demarcações devagar para você não sair do esquadro. Então aqui, ó, a gente vai fazendo aos pouquinhos e bem devagar. Bem na bordinha da base, pra gente seguir o esquadro da base. Essa hora aqui é a hora de cortar essas rebarbinhas, né? É a forma como a gente faz aqui no ateliê. Aí sim a gente utiliza o estilete, para ele poder ter um corte mais certinho. Eu sempre gosto de cortar nas costas, porque dessa forma ela não fica rebarba e corta 100%. Então a primeira parte está 100%, a gente já fez também as laterais. Agora a gente muda a base aqui de posição e vamos fazer o mesmo processo desse outro lado. Prontinho, que a gente ficou com a nossa base toda moldurada, toda na medida, pronta para ir para o próximo passo lá na plotter de recorte. Então prontinho, nossa base de recorte está aqui, linda, maravilhosa, e a gente vai colocar ela aqui na plotter de recorte para poder organizar, para começar a passar a cola nela. Então, nossa base de corte já aqui na plotter de recorte, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz. Esse primeiro rolete, a gente deixa ele bem faceadinho aqui. Isso que eu tô mostrando para vocês é na plotter de recorte 39 centímetros, tá? A gente também tem uma de 60 centímetros
mas eu não vou fazer esse processo nela para vocês verem. Vou fazer nessa aqui de 39 centímetros. Então, essas medidas que a gente passou, a base desse tamanho, de 40 centímetros, essa fita de 5 centímetros, sempre vai dar desse jeito, e os roletes também vão se repetir. Então, esse primeiro rolete aqui, a gente deixa ele bem próximo aqui da bordinha aqui da fita, tá vendo? O outro também, a gente deixa ele bem próximo aqui, mas com uma sobrinha, tá vendo? A gente não deixa ela aqui. Muita gente, às vezes, pensa que o rolete já tem que ficar no meio, e não necessariamente, tá bom? Essa é a medida que a gente utiliza aqui. E uma prática que a gente tem muito aqui é o seguinte: não deixar rolete passar em cima de onde vai cola. Então, vocês repararam que esse rolete está em cima aqui da fita. Esse outro aqui também está em cima da fita. E esse aqui, a gente vai fazer um processo que eu faço aqui no ateliê para fazer uma demarcação para não passar cola onde ele vai. Vou mostrar para vocês no vídeo. Então aqui, pessoal, o que eu geralmente costumo fazer? Esse aqui é um processozinho que eu faço aqui, tá? Eu pego uma caneta de demarcação, coloco mais ou menos onde tá o rolete, um pouquinho antes, claro, né? E eu aperto. Então aqui eu já deixei a caneta para fazer a marcação, não sei se vai dar para ver muito bem, mas eu já deixei ela aqui um pouquinho antes do rolete, E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a base andar. E aí ela já vai começar a fazer as primeiras marcações, tá vendo? Como é uma caneta, às vezes ela já não marca de primeira, mas aí você pode passar mais de uma vez. Geralmente eu costumo colocar uma forcinha em cima dela, mas aí aqui como eu tô só com a mão, então vocês viram aqui que a gente já levou para depois do rolete. Aí você regula na medida que você achar necessário, né? A gente aqui geralmente deixa nessa medida. Aí o que eu vou fazer? Pressiona um pouquinho a caneta e começa a fazer a marcação de novo. Tá vendo que... Opa, passou um pouquinho, mas não tem problema eu passar não. Tá vendo que ela tá fazendo a marcação exatamente aonde o rolete passa? Então aqui não tem erro de depois a gente tá com a marcação um pouco errada. Essa tinta, ela não sai com a cola que a gente utiliza. E mesmo assim, fica com a marcaçãozinha bem retinha. A Lana tá fazendo a aplicação da cola aqui na base. É a cola TAC que a gente usa aqui, que é cola para serigrafia, né? E aí vocês reparam que ela não passa cola ali onde a gente fez a marcação, tá vendo? Com isso deixa muito mais fácil, com a marcação deixa muito mais fácil você saber exatamente onde não aplicar a cola. Tem pessoas que, ao invés de fazer isso que a gente faz aqui, colocam uma fita crepe em vez de fazer a marcação, porque aí o rolete passa em cima da fita crepe. A gente não gosta de fazer esse tipo de procedimento aqui, porque o rolete fica passando em cima dessa fita crepe e com o tempo ele vai desgastando e fica muito ruim também para poder tirar tags. Quando a gente vai fazer a retirada de tag, ele atrapalha bastante. Então a gente não gosta de fazer dessa forma, não faz. A gente faz a marcaçãozinha assim, desse jeito,
para poder demarcar aonde vai onde passa o rolete.